Mateus 6, versículo 5 ao versículo 8, diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Senhor Jesus, ministra a sua palavra no nosso coração. Amém. Amém. Esse é um texto que eu tenho muita alegria de pregar em cima dele, porque é um tema que captura meu coração. Eu não vou pregar o meu sermão de manhã, porque vem outras coisas na minha cabeça. Então, vamos lá. Vamos ver para onde o Senhor vai nos levar. Mas eu já falei isso muitas vezes, mas eu quero falar de novo. Na minha caminhada, a oração tem sido a parte central da minha relação com Jesus. Quando eu me converti, a minha autoestima era tão baixa, tão baixa, tão baixa, tão baixa, que quando eu me converti, eu senti o amor de Deus por mim. Foi isso que aconteceu. Eu senti o amor de Deus por mim. Foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Eu tinha 14 anos. E quando eu voltei do acampamento, porque eu me converti no acampamento de carnaval de 2005. Quando eu voltei do acampamento, aquela sensação parece que ela foi indo embora. Aquele negócio bom, ele foi, parece que esvaindo nas semanas que se passaram. E eu comecei a me perguntar, assim, mas o que aconteceu? Como é que eu sinto de novo? Como é que eu experimento de novo aquela presença? Como que aquele amor me toca de novo? O que eu faço? E foi nesse tempo que o meu pastor colocou um livro nas minhas mãos chamado Heróis da Fé. E nesse livro contava a história sobre homens de oração. Pessoas ao longo da história, reformadores, avivalistas, que oravam muito tempo. E basicamente todas as mini biografias falavam disso. E eu comecei a pensar, poxa, então é isso então, né? É isso. Tipo assim, aconteceu tanta coisa legal na vida dessas pessoas que eu acho que é porque eles oravam bastante. Então, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Mas na verdade, minha primeira reação foi, não acredito que eles oravam tanto tempo assim. Não é possível. Não é possível que eles orem tanto. Assim, o que você fala para Deus? O que você fica falando para Deus? 2 horas? Vai ficar 2 horas falando com Deus? Vai falar o que para Deus? Que tanto de assunto que esse povo tem? Porque eu ia orar e em 2 minutos acabava tudo já. Acabou o tema já. Só que daí eu conheci um cara que ele ficava realmente horas e horas. E ele era do nosso grupo de jovens da igreja. Ele ficava 8 horas orando assim. E ele não era comum não, ele era incomum mesmo, ele era diferentão. E daí eu pensei, então esse é o segredo. E daí, eu tinha 14 anos, não tinha muita coisa para fazer. Eu sei que alguns de vocês já carregavam pedra nessa época, já tinha tido uma empresa, já estava na revista Forbes, mas eu não. Eu só entrava no Orkut mesmo. E daí, o que aconteceu foi que eu comecei a me fechar no meu quarto. E ligava o louvor e eu ficava lá. Jesus, obrigado pela minha vida. Obrigado pela vida da minha mãe. Obrigado pela vida do meu pai. Obrigado pela vida do meu pastor. Obrigado pela vida da minha avó. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim. O que mais que eu falo? E eu não sabia o que falar, eu ficava falando. Daí eu começava, Deus abençoa. Aí eu chamava todo mundo pelo apelido. Deus abençoa o gordo, abençoa o sapo, abençoa o bagal, abençoa o rabicó. É tudo o nome dos irmãos lá da época. Abençoa o coelho, abençoa o fulano, abençoa o fulano. E eu olhava assim, eu falei, puxa vida, não é possível. O que os caras ficam fazendo? Jesus falou para fechar a porta e entrar no quarto. Mas como assim? Como assim? O que eu vou falar para Deus?
E daí eu falei, não sei, acho que eu não vou fazer mais isso não. Só que aquele vazio ficou dentro de mim, aquilo continuou dentro de mim. O meu desejo por Deus, ele não... O meu desejo de experimentar aquele amor de Deus, ele não foi embora. Eu continuava sentindo aquela saudade. Falei, mas aquele negócio que eu experimentei foi muito bom. Eu preciso de novo. E daí eu decidi então que eu ia ficar 1 hora no quarto, de porta fechada, falando com Jesus. E daí eu comecei a fazer isso. E eu fiz isso por 1 semana. Eu marcava no relógio, porque eu não via a hora de acabar. Porque era muito chato. E talvez essa seja a experiência de alguns de vocês. Meu Deus, é muito chato orar. Isso aí é para quem nasceu. Tem gente que nasceu com esse negócio. Não nasci com esse negócio não, gente, confesso. E daí eu ficava botando os louvores e tal, e falava. E na minha cabeça eu pensava assim, quanto mais tempo eu passar, mais vai funcionar. E existia uma verdade nisso, que era, Deus honra o meu esforço. Tudo que eu pensava era, Deus vai honrar a minha tentativa. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou tentando. E eu lembro que quando chegou no final dessa semana, quando eu fui entrar de novo no quarto para ter essa 1 hora, em que eu já tinha orado e repetido umas 15 vezes as mesmas coisas que eu já tinha falado, parecia que tinha um negócio diferente. No fim da primeira semana. Parecia que, peraí, eu estou sentindo um negócio, que não estava aqui na segunda-feira. E foi naquela primeira semana que eu falei, esse negócio funciona. Ele está mais aqui na sexta do que ele estava na segunda. Porque ele viu que eu estava tentando fazer uma coisa que eu não sabia. E ele teve misericórdia de mim. E ele veio para me ajudar. Eu viciei. Confesso que viciei. E eu viciei por uma coisa. Eu fiquei tão animado, que assim, parece que eu estou sentindo a presença de Deus, que eu falei, não, então eu não posso parar. Que eu continuei. Eu falei assim, não, eu não posso pular um dia. Lembro quando foi a segunda semana, eu comecei a sentir o amor de Deus. Eu lembro que todo dia eu acordava e eu pensava, ninguém nunca me amou. E agora eu tenho alguém que me ama. Eu preciso encontrar ele. Todo dia. Até que no final do primeiro ano, nesse primeiro ano, eu comecei a ter uma sensação de que o Senhor fosse me levar a dizer sobre coisas da minha alma que eu nunca quis falar para ninguém. Eu comecei a ter uma sensação. Parecia assim, não. Tem uma coisa meio estranha aqui dentro de mim. Eu estou achando que vai acontecer alguma coisa que eu não quero. E eu lembro que naquele primeiro ano, um dia eu estava fazendo a mesma coisa. Eu ia orar para sentir o amor de Deus. Era isso que eu ia fazer. E eu estava no meu quarto. E o Senhor Jesus falou comigo assim, hoje você vai lá falar com o seu pastor que você foi abusado sexualmente. E daí eu falei assim, sabia que você ia fazer isso comigo. Sabia que você ia fazer eu falar para alguém esse negócio. Eu sabia que você ia fazer esse negócio comigo. Deus, não posso falar isso. Esse negócio é feio, é ruim, eu não quero lembrar disso. Eu não quero pensar nisso, eu não quero sentir isso, eu não quero reviver isso. Só que essa presença me trouxe segurança. A presença aconchegou meu coração. E a presença me deu coragem. Ao mesmo tempo que ela me deu coragem, me deu uma agonia, né? Porque eu disse, meu Deus, eu vou ter que falar isso para alguém, então? Vou ter que falar o que aconteceu comigo na minha infância, essas coisas que eu vivi. Eu lembro que eu liguei para o pastor na hora, ele estava na igreja, falei, telefone fixo, né? Na época nem tinha celular. Pastor, eu estou indo aí, você está na igreja? Eu estou indo aí. Ele falou, eu estou. E eu lembro que eu corri aquelas 15 quadras, chorando no caminho. Porque eu não vi a hora de chegar para falar, porque o negócio entalou aqui, ó. Ir para a presença de Deus fez algumas coisas que estavam lá no meu coração vir. E eu estava com aquele negócio engasgado. Que eu ia falar pela primeira vez
de feridas que eu experimentei, de dores que eu passei, que eu nunca tinha falado. Eu cheguei na sala do pastor e eu só chorava e eu não conseguia falar. E eu chorava, e eu soluçava, e eu babava. E ele falava, calma, calma. E daí eu contei para ele. E daí ele me abençoou, ministrou o sangue de Jesus sobre mim. Falou, fica em paz. E depois eu contei de novo, e depois eu contei de novo. Daí eu contei para outro pastor, depois eu contei de novo. Só que aquilo me mostrou, na minha própria experiência, que quando eu decido me aproximar do Senhor, o Senhor vai acessar o meu coração. O Senhor vai me curar. O Senhor vai mexer com dores que existem dentro de mim. Quando a gente olha para esse texto, essa escritura, a gente precisa analisar cada parte dessa orientação de Jesus sobre oração. Mas a ênfase principal de Jesus é que Jesus está comparando a oração de um discípulo com a oração de um hipócrita e com a oração de um gentio. Agora tem que entender, quem que é o gentio? O gentio é alguém que não conhece Deus. É alguém que não faz parte das alianças. É alguém que não é do povo de Israel. É alguém que não recebeu instrução nenhuma no Antigo Testamento. O gentio é alguém que não conhece a Deus. E o hipócrita é aquele que faz parte do povo de Israel, que conhece as alianças, que conhece o Antigo Testamento, mas ele ora de um jeito que Jesus reprova. Então existe uma comparação principal que Jesus faz. Pode passar o slide. Que é o contraste da oração do hipócrita e da oração do discípulo. Então a oração do hipócrita, ele ora em público. O discípulo ora em secreto. Essa é a primeira diferenciação que Jesus faz. O hipócrita, ele ora em público. Jonathan Edwards tem um livrinho, eu não lembro o nome exatamente, mas é sobre hipocrisia. E daí ele começa, a primeira coisa que ele fala assim, quem só ora em público não é salvo. Quem só ora em público não é salvo. Por quê? Porque quem nasceu de novo deseja comunhão com Deus. Essa pessoa não espera encontrar outras pessoas para orar. Ela ora porque esse é o desejo básico da sua alma. A sua alma tem fome e tem sede de Deus. E a pessoa que ora em público apenas, ela não deseja Deus. A única coisa que ela quer é ficar bonita diante das outras pessoas. Então ela ora em público só. Para ficar bonito, para ser aceito, para parecer legal. A primeira marca do hipócrita que Jesus coloca aqui é que eles oram apenas em público. Ele fala de pé nas sinagogas e nos cantos das praças, porque o objetivo deles é serem vistos. Segunda coisa é que eles oram em público para serem vistos e serem recompensados pelas pessoas. Então é o reconhecimento humano. As pessoas vão olhar e falar assim, olha como essa pessoa ora bonito. Por outro lado, Jesus está dizendo, o discípulo, ele não busca uma recompensa humana. Ele não quer que as pessoas vejam que ele ora. O discípulo ora porque ele quer a recompensa do próprio Deus. Ele ora porque ele quer encontrar Deus. Ele ora porque ele quer ouvir Deus. Ele ora porque ele quer experimentar a presença de Deus. A recompensa não é material. A recompensa não é desse campo aqui. A recompensa é espiritual. Ele ora porque ele quer conhecer Deus. Ele quer se encontrar com Deus. E orar é se encontrar com Deus. Então o hipócrita ora em público, o discípulo ora em secreto. O hipócrita, ele busca uma recompensa humana. O discípulo busca uma recompensa divina. O hipócrita, ele ora para ser aceito pelas pessoas, mas aqui agora ele atribui isso para os gentios. Eles oram para serem aceitos por Deus. Eles acham que porque eles falam muito, Deus vai aceitar eles. Mas o discípulo, ele não ora para ser aceito por Deus. Ele não precisa da oração para isso. Ele ora por causa da mediação que Jesus faz. O discípulo não ora para ser aceito por Deus. Ele ora porque Jesus abriu um caminho. E ele pode chegar direto para o Pai. Jesus coloca essas características que são tão importantes para a gente refletir. Por quê? Porque a principal ênfase dele em tudo isso que ele expõe, que ele analisa, é que o discípulo, quando ora, ele precisa saber com quem que ele está falando. Ele está falando com o Pai dele.
Ele está falando com o Deus que criou ele, com Deus que amou ele, com Deus que perdoou ele, que salvou ele em Cristo Jesus e que chama ele para perto. E essa é a maior recompensa do discípulo. Essa recompensa de comunhão, essa recompensa espiritual. Eu posso me encontrar com o Deus vivo. Agora, existem recompensas secundárias, existem frutos secundários de uma prática de oração? Claro que existem, né? Tipo assim, tem gente hoje que está aí no mindfulness. Opções seculares de espiritualidade. O mindfulness, ele é nada menos, nada mais do que uma meditação sem Deus. Então você vai lá e esvazia a cabeça e fica lá. A orientação das Escrituras é uma meditação guiada pela palavra. Então você vai e fica em silêncio diante de Deus, com os olhos voltados para Deus, não para o nada. Você se aquieta, descansa a sua alma, mas você está diante do Senhor, contemplando o Senhor. Existe uma orientação que Jesus dá, desde o começo do versículo 1. E essa orientação fala sobre o espírito das disciplinas. A primeira coisa que ele fala, está no versículo 1, é: evitem de praticarem as obras de justiça diante das pessoas, para vocês serem vistos por elas. Depois no versículo 2 ele diz: não fique tocando trombeta quando você fizer uma coisa boa para alguém. E a terceira é: que a sua mão ignore o que você fez. Nessas disciplinas que Jesus vai discorrendo aqui, 3 vezes, e agora a 4ª vez no versículo 5, ele está falando sobre discrição. O espírito da devoção e das disciplinas espirituais é um espírito de discrição. A gente não pratica as disciplinas espirituais, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não dá esmola para inspirar as outras pessoas. Entendeu? Ou não? Você está acordado? Sim. A gente não pratica as disciplinas espirituais para inspirar as outras pessoas. A gente pratica para ter comunhão com Deus. O objetivo de orar não é para você inspirar as outras pessoas a orarem. Porque a gente acha que é assim que funciona, né? Tipo assim, vamos lá, você é casado ou você mora com outras pessoas na sua casa e daí você pensa assim: minha mãe não está fazendo devocional. Aí você vê assim: minha esposa não está tendo muito comunhão com Deus. Já sei, eu vou fazer devocional na mesa da sala. E daí vai ver eu fazendo devocional e deve pensar: nossa, eu tenho que fazer devocional porque a minha filha, o meu marido é muito espiritual. Quem nunca? Quem nunca pensou: nossa, eu vou falar que eu orei hoje para ver se eu desperto alguma coisa? Esse não é o método de Jesus. O objetivo de orar não é para inspirar as pessoas a orarem. Na verdade, Jesus fala o contrário. Jesus fala: não fala para ninguém. Agora presta atenção. Eu vou perguntar o que eu perguntei hoje de manhã. Quem aqui já leu algum livro sobre oração? Levanta a mão aí. Já leu um livro sobre oração? Ok. Quem aqui tem hora marcada todo dia para orar? Levanta a mão. Não, pode levantar, não é pegadinha não, pode levantar. Falei que não é para falar, mas agora é para falar. Pronto. Por quê? Porque é mais fácil ler sobre oração do que orar. É mais fácil falar de oração do que orar. Só que Jesus está dizendo que não é para você falar de oração e nem para você falar para os outros, é só para você orar. Só ora. No começo da minha caminhada, que eu comecei a ter essas experiências com Deus, porque daí eu fui aumentando o tempo, né? Porque daí eu fiquei viciado mesmo. Eu me apaixonei por Ele. Porque daí eu vi que Ele ia lá e Ele falava comigo dentro do quarto. E daí quando eu ia ler a Bíblia, eu não entendia nada da Bíblia. Eu não gostava de ler. Eu odiava ler, gente. Quando eu era pequeno, meu pai me castigou uma vez. Ele pôs uma pilha de gibi em cima do quarto. Falou assim: você não sai do quarto hoje, você só vai ler. Não li nada, de raiva também. Odiava ler. Mas um dia eu estava no meu quarto, depois de convertido, Deus falou assim: agora você vai ter que ler a Bíblia, né? Aí eu: vou ter que ler a Bíblia. Quando eu comecei a orar, eu comecei a ficar com vontade de ler a Bíblia. E daí eu lembro que depois que eu orava, eu abri a Bíblia, eu entendi as coisas, gente. Eu entendi, eu falei: meu Deus, estou entendendo o que está escrito aqui.
Aí eu preparei meu primeiro sermão, eu lembro disso, estava um pedaço de folha rasgada lá, eu comecei a escrever as coisas que foi vindo na minha cabeça, do que eu li o texto, eu falei, meu Deus, aí eu cheguei pro meu pastor, estou com o sermão pronto, me põe para pregar. Aí eu mostrei aquele pedacinho de folha de caderno rasgado assim. Ele, meu filho, o que significa? Que aí eu falei um monte de coisa, lá não era nada daquilo que o texto falava, né? Algumas coisas eram, outras coisas não eram. Mistura um pouco assim. Mas eu lembro que era sobre Moisés ter subido no monte. E o que destacou no meu coração era sobre como custa para você subir no monte, que é o lugar onde é a presença de Deus. E daí eu escrevi alguns rabisquinhos sobre isso daí. Mas o que me marcou foi isso. Meu Deus, comecei a ouvir a voz de Deus agora. E daí eu fiquei tão empolgado, tão feliz, que eu comecei a passar mais tempo. E daí era isso que eu queria só. Não, eu quero orar mais, eu quero orar mais, eu quero orar mais, eu quero sentir mais Deus, eu quero provar mais de Deus. Daí eu saía na rua, queria abraçar os mendigos, falei, meu Deus, está mudando a minha vida, vou orar mais. Daí eu comecei a compor música, meu Deus, eu vou orar mais. Daí eu fiquei tão empolgado que eu começava a falar para todo mundo, meu, você não sabe o que está acontecendo, eu estou orando 3 horas. Tudo que Jesus falou para não fazer. Mas na minha cabeça eu pensava, se eu falar para as pessoas que eu oro 3 horas, elas vão começar a querer orar também. Que não aconteceu. Ninguém queria orar 3 horas. Aí comecei a falar assim, não, porque eu estava lá orando, a presença de Deus. As pessoas só começaram a achar que eu era chato. Ninguém ficou motivado. Sabe por quê, irmãos? Porque contar o quanto você ora não motiva ninguém. Sabe o que motiva as pessoas? É orar. Não é falar que você orou. Porque se você ora, Deus anda com você. Isso fica evidente para as pessoas. E quando você encontra as pessoas, na hora que você despede delas, elas saem com uma sensação de, nossa, que vontade de orar. Eu tenho um amigo pastor que fala isso há mais de 10 anos para mim. Ele fala assim, cara, toda vez que eu te encontro, quando a gente despede, eu fico com vontade de orar mais. A gente nem fala de oração. Por quê? Porque o que marca não é você falar o que você fez, é você só fazer. Vocês estão entendendo, gente? E assim, eu acho que isso levou muito tempo para entrar na minha cabeça. Porque, presta atenção, em nome de Jesus, que eu vou falar um negócio aqui que é muito importante, que talvez nem metade das pessoas vão captar. Mas se uma captar, eu já fico feliz. Cobrar as pessoas não motiva elas espiritualmente. Dizer que cobrar elas de vir no culto não faz elas virem no culto. Cobrar elas de fazer devocional não faz elas fazerem devocional. Dizer que elas não amam Jesus não faz elas amarem Jesus. Só que eu achava que esse era o jeito de mover as pessoas. A verdade é que o que move as pessoas é o Espírito de Deus e só. É só o Espírito Santo que desperta as pessoas. Porque ninguém falou para eu orar. O Senhor colocou um livro que eu li e mais um monte de gente leu. Só que por algum motivo que eu não consigo explicar, aquele livro me tocou e me despertou. E isso é apenas mérito do Senhor Jesus Cristo. Não foi o meu pastor que me fez desejar a oração. Não foi alguém que fez a minha cabeça. E eu não posso dizer nem que foi o livro em si mesmo, porque muitas pessoas já leram essas histórias. E geralmente, boa parte das pessoas que lê essas histórias de vida de oração, no final elas terminam falando assim, isso aí é para aquele tempo. Isso aí é coisa do passado. Ou então assim, não espere que você vai viver isso. Isso aí é coisa... Foi, entendeu? Então o fato de eu ter acreditado que aquele negócio era para mim, eu sei que não é humano. Eu sei que é o mérito da graça de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Zacarias capítulo 12, verso 10 fala assim, naqueles dias será derramado sobre Jerusalém o espírito de graça e de súplica. E invocarão o nome do Senhor. Charles Spurgeon diz o seguinte, orar é bom, mas ter o espírito de oração é melhor ainda. Porque você pode orar sem o espírito de oração. É só um ato racional,
é só um gesto externo. Oração. O sentimento da oração, a carga da oração, é um negócio diferente. E só Deus pode dar isso para nós. Só Deus pode convencer o seu coração de que vale a pena você dar tempo para Ele. Ninguém mais pode fazer isso com você. Assistir uma pregação não pode fazer isso. Deus pode usar uma pregação. Ir numa vigília não pode fazer, mas Deus pode usar uma vigília. Conversar com uma pessoa que ora, não pode fazer, mas Deus pode usar uma pessoa que ora para isso. Só Deus pode te convencer de que a presença dEle vale a pena. E só Deus pode convencer o outro. Falei hoje cedo que eu e a minha esposa lemos um livro, tempo atrás, dos pais da igreja, e eles contavam histórias de alguns pais da igreja, né, que eram os líderes dos mosteiros. E uma das histórias fala que porque no mosteiro você tem cada ordem monástica funciona de um jeito, mas a ordem dos beneditinos, por exemplo, eles têm 7 momentos de oração todos os dias. É de 3 em 3 horas, começando, eu não sei se é às 3 ou às 6 da manhã. Então é de 3 em 3 horas eles têm momento de oração. Então acho que é 3, 6, 9, meio-dia, 3, 8. É isso? Tá certo a minha conta? Erro é isso, 9 e meia-noite. Então é mais ou menos assim. E daí era contada a história de um pessoal, de um mosteiro que tinha um abade, né? O abade é o líder do mosteiro. Que ele estava sentado nessa momento da oração lá, e tinha um monge cansado demais para orar, e era um momento de oração, todos os monges estavam juntos orando, e tinha um monge que estava lá meio assim pescando, e daí tinha um outro lá que chegou e falou assim: acorda cara, agora você tem que orar, você não tem temor do Senhor para estar agora dormindo aí, cochilando. E daí diz que aquele cara meio sonâmbulo assim, meio sonolento, chegou e ele sentou bem do lado desse abade. O abade pegou, pôs a mão no ombro dele e aconchegou ele nos braços, e aquele monge que estava com sono dormiu no colo daquele abade. E aí ele falou assim: se ele está cansado, ele precisa dormir. Isso fala sobre o Espírito do nosso Pai. Porque quando a gente ora, a gente está falando com um Deus que não está pedindo sacrifício para nós o tempo inteiro, o dia inteiro. Obedecer é melhor que sacrificar. E segundo, o que é que agrada a Deus se não for fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não sem uma disciplina irretocável de oração. Isso tudo precisa ensinar a gente de que a vida de oração, embora exija a hora marcada, porque senão você nunca desenvolve ela, é um relacionamento de oração com um Deus que é muito generoso e doce com a gente. E eu lembro que eu era tão xiita, assim, era 5 horas, quando era no tempo das 5 horas, né, porque a gente tem fases. Tinha época que era 3, então era 3, se era 4, era 4. E daí eu me martirizava tanto se eu não conseguia fazer um negócio. Nossa, eu me culpava tanto, falei assim: nossa, eu nunca vou ser um bom cristão. Porque hoje eu orei 4 horas e 30 só. Até que quando chegou 2019, foi um ano que eu não consegui mais orar as horas que eu orava. Simplesmente não conseguia. Eu não conseguia mais fazer aquilo. E daí quando deu a metade do ano, eu estava em crise, porque a minha confiança estava toda na minha disciplina, e o Senhor falou comigo assim: agora eu vou te ensinar um pouco sobre graça. Não tem a ver com o que você faz. E daí o Senhor começou a me ensinar o quão dependente eu tinha me tornado das minhas próprias obras de justiça, que eram obediência, daquilo de bom que Ele mesmo tinha me ensinado. E daí o Senhor começou a me ensinar: agora eu preciso te libertar das coisas que você acerta. Porque a gente tem uma tentação muito grande de se apoiar naquilo que Deus nos deu e que é bom, e que a gente consegue acertar. E outra coisa que a gente faz é a gente começa a medir as pessoas de acordo com aquilo que a gente acerta. E a gente começa a pensar: não, a Grazi não ora 4 horas por dia. Ela ainda está muito longe de Jesus. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci o ministério do Randy Clark.
quando eu fui num culto e um menino, que devia ter uns 18 anos, fez uma oração por mim, em que ele falou a minha vida inteira. E eu desabei de chorar. E eu falei, duvido que esse menino ora 5 horas por dia. E Deus não fala comigo igual fala com esse menino. Não é possível. Não é possível, Deus. Olha o tanto que eu estou orando aqui. Como é que você não fala comigo? Eu não tinha percebido que eu estava mais parecido com o irmão do filho pródigo do que com qualquer outra pessoa. Cobrando Deus, exigindo de Deus. Quando na verdade, quando Jesus vai desenvolver tudo isso aqui, que a gente está vendo nessa passagem, embora ele fale para a gente que a gente precisa ser discreto, embora ele fale para a gente que a gente precisa fechar a porta do nosso quarto, ficar com o Senhor em secreto, existe um elemento central do ensino de Jesus, que é a maneira como o discípulo precisa ver Deus. Versículo 6 ele diz, ore ao seu pai. E ele diz, o seu pai te vê em secreto. Depois ele diz no verso 8, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam. E daí no versículo 9 ele vai fazer uma coisa revolucionária, que ele vai chamar Deus de papai, né? E a palavra Abba não é a palavra certa para pai. A palavra certa para pai é a palavra ave no hebraico. Ave. Só que bebê não tem dente, não consegue fazer o som de V. Então quando o bebê vai falar ave, ele fala Abba. E Jesus fala para a gente chamar Deus igual um bebê está chamando seu pai. Tamanha intimidade que ele está dizendo que a gente como discípulo precisa fazer uso. Então o que Jesus está fazendo aqui em tudo que ele está orientando, ele está dizendo que precisa de lugar, ele está dizendo que precisa de hora, ele está dizendo que precisa de privacidade, mas mais que tudo, você precisa saber que quando você ora, você está falando com o Pai. É o seu Pai, não é um general que está marcando no relógio. É o seu Pai. Tem dia que eu venho para o meu escritório aqui, meu gabinete, e daí a primeira coisa que eu faço todo dia que eu chego aqui é ligar um louvor ou um pianinho, e eu sento, eu fecho os meus olhos, e eu falo, Senhor, estou aqui, vim ficar com o Senhor. Às vezes passa 2 horas, e eu não sinto a doçura da presença de Deus. Às vezes não preciso de 5 minutos. Mas o que eu preciso é desse encontro com o Pai. Desse encontro do Pai que me aconchegou lá quando eu tinha 15 anos. E que me deu coragem para falar dos traumas que eu passei e começou a curar o meu coração. Eu preciso encontrar esse Pai de novo. Todo dia eu preciso encontrar esse Pai. Se vai levar 2 horas até eu experimentar um quebrantamento e ser constrangido pelo amor dele, então vai ser isso que eu vou fazer. Se vai levar 15 minutos, vai levar 15 minutos. Porque o objetivo da oração é me encontrar com o Pai. Pode passar o slide. Eu quero trazer algumas descrições ou afirmações de João Calvino sobre oração. A primeira delas, pode passar. A primeira delas é que a oração, o que é a oração? João Calvino diz, a oração é uma emoção. Oração é uma emoção. É uma emoção que sobe dentro de você, do interior do seu coração, e é derramada e exposta diante de Deus. É uma coisa que nasce dentro de você e sai para fora. Por isso que, às vezes, para orar, a gente precisa passar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque a gente ainda parece que não chegou naquele lugar. É uma emoção que o próprio Espírito de Deus gera dentro de você. É uma contrição que o próprio Espírito de Deus gera dentro de você. É o espírito de oração. E é isso que a gente precisa buscar mais que tudo. É esse espírito de oração, essa emoção santa. De você poder dizer, eu estou diante de Deus. Madame Guyon, que é a minha principal mentora na vida de oração, tem um livrinho rosa que chama Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo através da Oração. E os capítulos têm 2, 3 páginas. E eu só preciso ler meia página daquela para ficar com vontade de orar todas as vezes.
E é muito fácil, não é difícil de entender, não tem nenhuma palavra difícil naquele livro. Mas ela diz assim: comece a orar. Comece a orar. Se você sentiu a presença dele, pare. Pare e fique em silêncio. Se a sua mente se distraiu, diga algumas palavras de amor para ele. Eu te amo. Eu te amo, rocha minha. Ninguém me ama como o Senhor. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Meu coração se constrange de novo. Aí ela fala: fica em silêncio de novo. Só fica diante dele. Não se mexe. Ela fala isso: não se mexe, só fica lá. Porque a oração é comunhão. Às vezes eu não ouço nada. Às vezes eu nem falo muito. Às vezes eu não oro por ninguém. Mas eu cheguei, ele está ali. Eu não tenho outra coisa que eu quero fazer. Eu parei ali. Eu fiquei diante do Senhor. Próximo slide. João Calvino diz que orar é lançar os nossos desejos, suspiros, ansiedades, medos, esperanças e alegrias no colo de Deus. Ele diz também que é colocar no peito de Deus as dificuldades que nos atormentam. Derramar a alma como uma criança diante do seu Pai Celestial. A perspectiva é totalmente paternal. Quando eu vou falar com Deus, eu estou falando com meu Pai. – 90% do planeta não tem um pai bom. Talvez a Ana saiba os dados melhor que eu, mas 1/4, 1/3 da população brasileira não tem o nome do pai no RG. Como que eu vou falar com Deus como pai desse jeito? Como que eu vou saber que sensação é essa de amor e de afirmação se eu não tenho referência terrena para isso? Sabe qual que é a boa notícia? Você não precisa. Porque Ele vai se revelar para você. Hoje, depois de 17 anos de andar com o Senhor, eu vejo como eu era rigoroso demais, legalista demais, cruel demais. A Priano, a gente estava tomando café, elas falaram, faz o quê? 11 anos. 11 anos que elas estão andando comigo. Mudei um pouquinho ou não? Meu Deus, gente. Toda vez que eu encontrava, e daí, você orou? Toda vez que eu encontrava, você está orando? Quanto tempo? Insuportável. Conhecer mais o Senhor em quase 2 décadas. Só amoleceu mais o meu coração para entender da doçura dEle, da paciência dEle, da bondade dEle, da generosidade dEle. Ele me vence pelo amor. Ele me convence porque Ele me atrai. Se você for cavucar umas pregação minha no YouTube lá de uns anos atrás, você vai ver eu gritando pra caramba. E hoje eu falo, oh Deus, eu não quero gritar mais não. Não é assim que o Senhor trabalha. O Senhor não precisa disso. Não é na força do braço, não é na força do grito. Meu pai é uma bênção. Mas ele não podia me mostrar tudo isso sobre paternidade. Porque ele não é perfeito. Pode passar o slide. Eu e meu pai. 1991. Para Calvino, orar é subir no colo do pai e sussurrar no seu ouvido. Você sabia que você pode experimentar isso hoje
com 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade, 70 anos de idade, você ainda pode subir no colo do pai e deitar no peito dele? Você sabia que depois de tantas décadas, de ter conquistado tanta coisa, de ter ganhado tanto conhecimento, de ter amadurecido tanto, essa ainda é a sua maior necessidade e carência como ser humano? Não importa o que você conquistou, quanto que você ganha por mês, quanto reconhecimento você tem, quantos títulos você alcançou, quantos bens você acumulou, quantas pessoas te admiram. Essa é a sua maior necessidade e vai ser até o dia que você morrer. Deitar no colo do pai. E orar isso. Orar isso. Não parece isso na hora que você começa. Mas se você ficar tempo bastante, você vai descobrir. Você vai descobrir. Pode passar o slide. Mais um. Marcos Almeida tem uma música que ele canta assim: antes de falar com Deus, é preciso saber para quem eu oro. Isso é verdade. Esse é o alvo de Jesus quando ele começa a ensinar sobre oração. Ele fala, sim, você tem que ter a hora marcada e se fechar no quarto. Sim, você tem que ficar sozinho. Sim, não fica falando para os outros. Mas o principal é com quem que você fala. É com o pai. O pai que está em secreto. Chama ele de Abba, chama ele de papai. Cavuca essa comunhão íntima com ele. E isso diz respeito à obra de Jesus por nós. Pode passar o slide. O que Jesus veio fazer com a gente, irmãos? João 1,18 fala, Jesus diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Eu tenho pensado muito sobre os termos e a maneira como eu aprendi sobre o Evangelho. Por quê? Porque a gente parece que aprende assim, que Jesus veio morrer pelos seus pecados para te levar para o céu. Eu não sei se existe esse versículo desse jeito na Bíblia. Mas eu sei que existe um versículo que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus é o caminho para o quê, gente? Para o céu? É isso que ele falou? Eu sou o caminho para o céu. Não. Ele é o caminho para quem? Para o Pai. Isso tem que mudar o jeito que a gente evangeliza, sabia? Não, você precisa se arrepender, senão você vai para o inferno. Você tem que ir para o céu. Você acha que o povo está pensando muito em ir para o céu aí hoje? Não sei se vocês estão pensando muito em ir para o céu, não. Mas uma coisa eu sei, que eles estão precisando de um pai, eles estão. E a boa nova é que Jesus está dizendo, eu sou o caminho para um pai que você não tem. Eu sou o caminho para um pai que você não tem. E o que Jesus fala é, só eu conheço o Pai. Porque eu, que habito no seio do Pai, eu vim revelar quem é o Pai. E a palavra seio é uma palavra que significa essa parte aqui. Entre a coxa e o peito. É isso aqui. Então, às vezes, essa palavra na Bíblia é traduzida como colo, às vezes é como peito. É o seio. E Jesus está dizendo assim, eu que sou o unigênito de Deus, estava no colo do Pai. Eu estava lá na eternidade, no céu, no colo do Pai. E eu vim aqui para revelar quem é o Pai. E eu vim te trazer para o colo do Pai de novo. Ele está falando de comunhão. Ele está falando de intimidade. Ele está falando de oração. Ele está falando de experimentar esse Deus de perto. Por isso, quando a gente fala de oração, antes de qualquer coisa, eu vou usar um outro termo agora aqui que pode parecer confuso, mas não é confuso. Oração diz respeito a adorar. Porque tem muita coisa que é oração. Adoração pode ser oração, louvor pode ser oração, intercessão pode ser oração, profecia pode ser oração, porque tudo é comunicação com Deus. Mas interceder é você pedir por alguém diante de Deus. Profetizar é você ouvir o que Deus está falando e você falar isso. Louvar é você falar com Deus sobre a beleza dele. Mas adoração significa se prostrar e beijar. Essas são as definições de adoração no Antigo Testamento. Se prostrar e beijar. E Jesus estabelece essa comunhão dele com Deus nesses termos. Em João capítulo 5 ele fala assim, o filho não faz nada de si mesmo,
mas da mesma maneira como ele vê o Pai fazendo, assim ele o faz. Olha a comunhão de Jesus com o Pai. Ele vê o Pai fala com ele. Daí o verso seguinte diz assim: e obras maiores que esta, ainda o Pai lhe mostrará, para que se alegre com elas. Todo o ministério de Jesus existiu com base nessa vida de oração, em que ele vê o que o Pai está fazendo, ele ouve do Pai e ele faz igual. Irmão, a gente não vai andar 1 centímetro na nossa jornada cristã se a gente não abraçar a vida de oração. Você sabe que muitas vezes eu vou preparar o sermão, daí eu venho para a igreja, ou eu separo um tempo lá em casa, eu falo assim, tá, eu vou preparar o sermão. Mas primeiro deixa eu orar. Eu não consigo sair da oração. Eu não consigo. Aí passa 1 hora, 2 horas. É toda vez assim? Não é mais essa coisa tão rígida. Mas sabe quando é tão gostoso, você fala assim, eu não quero ir embora, eu não quero parar, eu não quero sair daqui. E daí é como se o Senhor mesmo falasse, por favor, não vai ler os livros não, não vai ler os livros não, fica aqui comigo. Eu sei que eu não posso te convencer disso. E eu não quero que você saia daqui se sentindo nem um pouco culpado. Nem um pouco culpado ou se comparando com ninguém, se comparando comigo. Ou com qualquer outra pessoa. Mas eu quero dizer para você uma coisa. É só essa comunhão amorosa com o Pai que pode curar você das dores mais profundas que você tem na sua alma. Que pode te dar coragem para ser quem você nasceu para ser. É só essa comunhão que pode te dar coragem. Só isso. Porque quando eu tinha 20 anos, e eu estava cuidando dos pré-adolescentes e crianças aqui nessa igreja, e o pastor falou assim, eu vou embora, assume a igreja, e você tem 20 pessoas para cuidar. Gente, eu nunca fiz um curso de plantação de igreja, eu nunca fiz curso de liderança, 0. Eu só sabia de uma coisa. Essa comunhão que eu tenho é o que as pessoas precisam. Então eu vou orar. Deus vai me mostrar o que eu tenho que fazer. Nós estamos aqui hoje, não sei se está tão bom assim, porque a gente tem os nossos defeitos. Mas eu acho que não é só a pregação que atrai as pessoas para esse lugar. Eu acho que não é só porque eu sou bonito. Eu acho que não é só porque tem uns quadrinhos, umas luzinhas ali. Eu acho que é porque tem uma presença aqui. Mas deixa eu falar uma coisa. Deus vem com a presença dele por um motivo. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, fala assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando uma pessoa, cujo coração seja totalmente dele, para ele mostrar o seu poder. Eu acho que Deus mostra o poder dele aqui para nós, porque ele achou algumas pessoas aqui que falam assim, eu só quero ir atrás do Senhor. Eu só quero o Senhor. Eu não quero outra coisa, meu Deus. É só o Senhor que eu quero. E daí Deus, vamos ver quanto tempo vai durar. Aí ele vai assim, está durando um pouquinho, né? Acho que eu vou mostrar um pouco o meu poder. Vamos ver se ainda me quer depois que eu mostrei meu poder, ou se você ficou com os olhinhos brilhando demais. Tá bom, eu vou mostrar um pouco mais meu poder. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu quero orar por você para a gente encerrar. Você pode, no dia de hoje, receber um espírito de oração. E quando eu falo espírito de oração, Zacarias 12:10. Existe uma promessa: eu derramarei o espírito de oração sobre o povo de Israel. Um desejo de orar, um desejo de ficar amigo de Deus, um desejo de subir no colo dele. Porque para mim nada mais importa, viu, irmãos? Deixa eu falar uma coisa. Eu gosto demais de pregar.
eu gosto de aconselhar, eu gosto de evangelizar, eu gosto de profetizar, eu gosto de cuidar de pessoas. Mas eu só gosto disso porque eu gosto dele. E daí ele fala, vamos? Eu falo, vamos. Porque para mim a oração de Moisés faz todo sentido. Senhor, se a tua presença não for, eu não quero ir não. Eu vou ficar em casa. Isso não é só para alguns. O Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, foi derramado sobre todo crente. Esse é o plano dele para todos nós, nos tornarmos amigos dele, amigos do Pai. Eu quero orar por você nesse momento.